Olá, estudantes! Eu sou a professora Andréia e vou dar algumas dicas de redação para o Enem. Bom, em primeiro lugar, quando o estudante chega para fazer a prova, ele deve fazer uma leitura atenta da proposta de redação. Então, antes de mais nada, o estudante deve ler atentamente a proposta de redação, já selecionando algumas ideias da coletânea que o estudante julgar como ideias principais para justificar o seu ponto de vista, a sua tese. Ele já vai pensando na tese, lendo a proposta com atenção, já elaborando um plano de texto, anotando ideias ao lado da proposta. E aí, esse estudante pode deixar a proposta de redação de lado e começar a olhar as questões objetivas. Começar até a fazer essas questões objetivas e sempre que surgir alguma ideia interessante, vai lá no cantinho da proposta de redação, anote essa ideia e aí o estudante já está elaborando o seu plano de texto. Uma proposta de texto dissertativo, argumentativo, tem que ser bem elaborada, tem que ser bem planejada. Então, esse estudante, enquanto faz as questões objetivas, já vai elaborando o seu plano de texto, anotando as ideias. Até porque, nesse tipo de prova, sempre há um eixo temático. Então, pode ser que haja um texto motivador no meio da prova. E é interessante que o aluno pode pegar essa ideia, né, desse texto dentro das questões objetivas. Na metade da prova, o estudante pode começar a elaborar a sua proposta de redação, um rascunho, lembrando que o tempo ideal para o desenvolvimento da proposta, rascunho e versão final, é de aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Isso é muito interessante. O tempo é um item fundamental para o aluno desenvolver bem o restante da prova. Com relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo, é interessante que o estudante trabalhe a estrutura clássica, canônica. Como que é essa estrutura clássica canônica? O aluno deve apresentar uma introdução e logo na introdução expor o tema, já aproveitando para expor a tese, o posicionamento, de maneira clara e objetiva. E aí o estudante parte para o desenvolvimento, que é a argumentação. Então, ele vai selecionar informações que tenham peso argumentativo para defender e justificar a tese que está lá já bem marcada na introdução. Lembrando que cada argumento deve ser desenvolvido, explicado em um parágrafo. Então, usar um parágrafo para cada argumento trabalhado. Isso é muito importante. Na conclusão, o que o aluno deve fazer no Enem? É muito interessante, como grade específica do Enem, a proposta de intervenção para a situação problema, o tema colocado, sem ferir os direitos humanos. Então, na conclusão, o aluno deve trabalhar essa proposta pensando de maneira efetiva, deixando de lado aquela ideia de senso comum, que é devemos nos conscientizar ou a população deve ser consciente, porque isso é muito vago, não é? O estudante deve apresentar uma proposta efetiva, plausível, o aluno deve conhecer com relação ao problema posto, o que já vem sendo feito, o que deu certo, o que não deu certo, o que poderia ser melhorado, né? Então, o estudante precisa estar antenado, o estudante precisa saber, né, sobre a determinada realidade que é colocada pela proposta de redação. Então, não se esqueça de trabalhar a proposta de intervenção na conclusão. O Enem tem a tradição de trabalhar com temas atuais. Nada impede que o Enem possa formular uma proposta de redação mais subjetiva.
uma proposta de redação mais filosófica. Houve um ano em que o Enem trabalhou com a questão do poder transformador da leitura. Então não é uma proposta atual. Mas o Enem tem essa tradição de trabalhar com, né, temas ligados à atualidade, temas atuais ligados à realidade brasileira. Uma grande aposta de todos é com relação às manifestações, né? Então, com relação às manifestações que ocorreram em junho, né, e se prolongaram até agora, né? Mas pensando na questão mais específica do que o jovem entende por democracia, porque foi muito debatida a questão de que o jovem estava ali se manifestando contra, alguns jovens, né, se manifestaram contra partidos políticos. Então, o que esse jovem entende como democracia? O que o jovem espera da política nacional? Com relação até as manifestações, poderíamos também apostar num tema que é o tema do transporte, da mobilidade urbana. As manifestações começaram por conta de uma pauta que reivindicava melhoria no transporte coletivo, que reivindicava o preço, né, da passagem. Então, a questão da mobilidade urbana pode aparecer sim, e é uma questão bem a cara do Enem, porque o jovem poderia ser questionado a respeito de algumas propostas, né, a serem formuladas sobre como melhorar a questão da mobilidade urbana nas grandes cidades. Outro tema interessante também, creio que com relação à questão dos esportes, né, a Copa vem se aproximando, não a Copa propriamente, mas a relação poderia aparecer o tema do futebol como um elemento agregador da cultura, né, agregador da identidade do brasileiro, né, ou o futebol também como um elemento, né, de alienação. Isso pode aparecer? Também pode. A questão também dos médicos estrangeiros que foram contratados pelo programa Mais Médicos também pode aparecer, né, num assunto que trabalha a questão da saúde pública no Brasil. E, por fim, uma outra aposta que estamos fazendo é com relação à questão da redução da maioridade penal, tendo em vista alguns crimes hediondos que ocorreram nas grandes cidades.